Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 12 de março de 2023, um domingo maravilhoso, no qual todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, saborearemos aqui o jantar, o almoço, a ceia, né, maravilhosa, de luz, o alimento de luz ao qual Jesus nos permite. Esse estudo de todo domingo, ele é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, situado em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, ao qual nós estamos vinculados. E queremos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados. E para iniciarmos o nosso estudo, começaremos aqui uma página, que será lida pelo nosso irmão Antônio Júlio. Eu já vou compartilhar aqui o texto para todos acompanharem. Muito obrigado. Antônio, todo seu aí, irmão. A mensagem é Transformação, número 158. É uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processos absolutamente uniformes, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, entre aspas, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, entre aspas, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Assim seja. Gratidão, Antônio, pela sua seleção da página, pela leitura da página. Gostaríamos de dar bom dia para a Ellen, para a Isabela, que acabaram de chegar. Nossa gratidão. Vamos fazer a nossa prece agora. Vamos pensar no Cristo, envolvendo a todos nós, nossos familiares, nossos lares, nossos amigos, aqueles que necessitam de amparo, e a nossa gratidão. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos para que
sejamos amparados, envolvidos no teu amor, possamos perseverar no bem, no perdão, na caridade, no estudo, no trabalho, na disciplina e no amor. Que hoje a leitura aqui, o estudo, as intuições e todos os comentários aqui no estudo de hoje possam fazer parte para compor a melhora de nossa vida, dessa reencarnação nossa, e quiçá, possamos, de alguma maneira, levar para outras pessoas esses ensinamentos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. A Ângela e a Rosângela estão entrando. A nossa irmã Denise vai fazer o estudo de hoje e eu vou compartilhar aqui o texto, tá? Enquanto eu compartilho aqui, vamos dar bom dia para o povo que está chegando. Rosângela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Estou aqui em Campos, na casa da mamãe. Vou tentar aqui ficar no estudo, né? Um bocadinho. Ângela, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Todos Obrigada. nossos corações unidos aí, na fé, no amor. E a nossa irmã Denise para fazer a leitura e, se possível, um comentário sobre o Evangelho. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao capítulo 4. Ninguém pode vir ao reino de Deus não na fé de novo. Nós estamos na parte 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Vai fazer coisa aí? O obtém. Então vai, que eu vou lavar essa louça aqui e vou fazer o negócio. Vou assistir. Denise, desculpa, eu desativei o seu fone. Você me desculpe aí. Você pode voltar, por gentileza, a leitura? Vamos lá. Tá? Continuando ao capítulo 4. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo na passagem de São Mateus, que é inequívoca, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento, Jesus se explica, dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Ora, João não vendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles de vosso povo que tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus.
vós que habiteis na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinarei a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aquele do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido da regeneração moral, ele seria uma negação das penas eternas, uma vez que estabelece, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Bom dia a todos que chegaram depois. Vou fazer um comentário aqui, embora hoje eu quero só ouvir, né? Principalmente os mais estão há mais tempo nessa jornada do Espiritismo, para dar um bom dia para todos. Que nós possamos entender, né? Colocar em prova aí essa beleza, que é uma herança muito bonita que Deus nos deixa. Ele nos deixa o Evangelho para que nós possamos reencarnar novamente. Coisa bonita, né? Essa oportunidade de reencarnar. E a pergunta que eu deixei para cada um é: o que você está fazendo para a sua próxima reencarnação? Ok, meus irmãos? Bom estudo para todos nós aqui. Gratidão, Denise. O seu questionamento, a sua pergunta foi muito relevante, né? Primeiro, você falou de oportunidade, né? Todas as reencarnações são oportunidades que a gente está vivendo. São possibilidades de nós melhorarmos, nós pegarmos o nosso GPS, né, e realinharmos a rota que a gente está fazendo. E aí, tendo mais felizes. Uma outra coisa que você falou é que a gente está... uma preparação, né? E aí eu me lembrei você falou preparando para a reencarnação, para outras oportunidades. E aí eu me lembrei de uma palestra que eu ouvi, e o palestrante falou assim: quando que a gente está se preparando para a próxima reencarnação? Aí muitas pessoas responderam que seria quando a gente está no plano espiritual. Quer dizer, na nossa lógica, na sequência, nós vamos desencarnar, como já desencarnamos várias vezes, e no plano espiritual a gente se prepara para a próxima reencarnação. Aí ele falou assim: não, também sim, mas a gente está se preparando para a próxima reencarnação hoje. Então, quando que eu estou me preparando para a minha próxima oportunidade, se eu tiver condições de voltar? Porque também tem isso. A gente trata do assunto como se fosse uma garantia absoluta e que, partindo do princípio de que nós realizaremos todas as nossas obrigações, nós andaremos bem na linha, bem assim, tranquilos, praticando o amor, a caridade. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a oportunidade da reencarnação ela é demorada, porque, primeiro, que ela depende de uma agenda de vários espíritos ao mesmo tempo para compor um cenário para que a gente possa participar daquela oportunidade. E, segundo, se nós não estamos bem, nós adiamos o nosso processo para nós nos renovarmos
e nos prepararmos para uma próxima reencarnação, isto é, no português mais claro, se a gente ficar muito tempo vagando no umbral, muito tempo sendo tratado, muito tempo na rebeldia, sem querer aprender, ou o que for, a reencarnação que estaria programada para a data tal, ela é estendida. E também tem que ver se nós somos merecedores lá quando tiver oportunidade. Se a Terra estará com condições condições favoráveis para a nossa volta. Então, a gente já foi e já voltou diversas vezes. É importante a gente lembrar disso, que a gente parte do princípio, às vezes, que essa é a primeira encarnação nossa. Não, a gente já esteve aqui centenas ou milhares de vezes, mas nós não nos recordamos. E isso é uma bênção, faz parte de outro estudo. Mas a gente não lembra, é um benefício esse nosso esquecimento. Ajuda. A frase né? Os seus feitos nessa vida, né, definirão a próxima. A gente fica sempre atento a isso, né? Bom dia, meus irmãos. Vamos agora para as outras irmãs falem, né? Nós queremos ouvir. É tão bom ouvir. Exatamente, exatamente. A gente não dá para a gente contar, né, com uma programação que a gente não sabe ou que a gente não colaborou para, de certa forma. A gente sabe que tem o amparo, que tem a providência divina, que tem Jesus, que tem misericórdia, que tem perdão, que tem amor. Tudo isso a gente conta com essas coisas, mas temos que ver se nós temos condições para tal, né? A Érica quer comentar. Então, eu fui pesquisar aqui e eu acho que a gente tem sempre que fazer uma diferenciação entre ressurreição e reencarnação. Porque ressurreição era algo, historicamente, de várias civilizações em que acreditava que nós poderíamos ressurgir. E aí, nessa tradição, a gente viu que o Kardec precisou, inclusive, para poder se diferenciar dessas ideias, trabalhar com a reencarnação. Ou seja, a gente vai nascer de volta à carne. Então, a carne morre e a gente fica o espírito. Aí eu fui aqui na Wikipedia, né, que acabou hoje em dia sendo um diálogo muito, muito legal, porque assim, ele fala assim que ressurreição dos mortos é uma crença escatológica, padrão nas religiões abramânicas, como conceito religioso. É usado em dois aspectos distintos: uma crença na ressurreição das almas individuais, que é a atual que a gente tem hoje, né, ou seja, influenciada pela reencarnação, ou então a crença em que uma ressurreição singular dos mortos dos fins dos tempos, que a gente escuta muitos evangélicos trabalhando com essa ideia, né? Lá todo mundo está salvo e lá no final todos ressurgirão, mesmo aqueles que já morreram, mas que aceitaram a Jesus, então retornarão todos. Então, existem esses dois conceitos aí atuais que as pessoas trabalham, e assim, eu acho que o catolicismo também trabalha com essa ideia, muitos católicos, de que todos ressurgirão no final dos tempos, aqueles que acreditam em Jesus. E aí, o que eu achei legal assim também aqui, que ele fala de uma experiência que um pesquisador da Universidade de Yale publicou na Nature, que ele conseguiu reviver parcialmente o cérebro de porcos por várias horas após a morte dos animais, ligando às 6 horas a um sistema chamado BrainX, e que bombeava para os cérebros oxigênio, nutrientes e produtos químicos protetores. Entretanto, não houve sinal de coordenação elétrica
que indicasse o restabelecimento de funções, como percepção e inteligência. Ou seja, por mais que você tente manter um tecido vivo, você ali, quando não tem o espírito, aquela carne não está viva. Então, mesmo os cientistas, eles não conseguem... na realidade, eles refutam, né, essa ideia de que a carne pode reviver, o que vai reviver é o espírito. Essa contribuição que eu queria fazer com vocês para a gente pensar, né? Gratidão, Érica. E é importante você trazer esse assunto aqui para nós, porque Kardec foi bem claro, bem assim, trouxe uma informação muito segura, e ele disse que e as informações que ele trouxesse na doutrina espírita, né, que elas entrassem em conflito com a ciência, nós ficássemos com a ciência. Então, a fé raciocinada, o bom senso, o entendimento, compreensão da ciência, que é um dos tripés que compõe a doutrina espírita, ela não pode ser ignorada. Então, a pessoa hoje, em 2023, né, ter certeza de que o corpo vai perder a vida, quer dizer, o fluido vital não tem mais função naquele corpo e ele vai poder voltar, é realmente uma ideia que a gente não tem mais como acolher, como sustentar. Essa ideia não tem mais sustentação para todos nós. Muito bom, está superada. Superada. Mesmo assim, alguns irmãos ainda interpretam dessa maneira e cabe a nós o cuidado, né, de não sermos, vamos chamar assim, violentos nas nossas sustentações, nas nossas defesas do entendimento, e compreendermos que cada um está no estágio de entendimento. Então, isso é importante. No que se refere ao estudo, o Haroldo Dutra, traduzindo o Evangelho, esse mesmo versículo é impressionante como ele tem um estudo bem assim, um estudo do Evangelho que a gente é mais assim voltado, né, do entendimento da língua a qual ele estudou. Olha como é que a tradução do Haroldo nos dá uma certeza maior do que está sendo dito pelo Cristo. Ele fala assim: desde os dias de João Batista, ele é no versículo, capítulo, Mateus, capítulo 11, versículo 12. É o mesmo versículo, porém, na tradução do Haroldo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E agora a parte mais importante. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Vejam você que Jesus não faz nenhum tipo de alegoria. Ele é bem direto. Ele é claro. Porque muitas pessoas falam assim, mas está sujeito a interpretações. Aqui não está sujeito a interpretação. Que é uma tradução bem de acordo com a língua da época. O Haroldo, a gente sabe que ele tem esse entendimento, esse estudo. Essa tradução do Haroldo, ela é respeitada pelos tradutores. Não é porque ele é espírita que ele perdeu alguma credibilidade, pelo contrário, isso não tem nenhum tipo de influência, mas
está aqui uma tradução de Jesus dizendo textualmente que Elias veio como João Batista. E todos nós sabemos a história de Elias, como que ele se comportou enquanto profeta, e depois vindo como João Batista, fazendo a preparação, anunciando o Messias. Então, lá, os profetas já diziam que Elias anunciaria a vinda do Messias. Aí, e Jesus fala que Elias já veio. E eles entenderam que era João Batista, e aqui ele fala textualmente que era o próprio João Batista. Então, a gente tem aqui diversas obras que falam sobre reencarnação. É importante que a gente, de alguma maneira, debruce sobre elas e faça algum tipo de leitura e estudo. Por isso que eu gostaria de falar com vocês que nós aqui não somos melhores ou privilegiados que outros que não fazem o estudo. Entretanto, nós estamos doando um tempo nosso, da nossa reencarnação, para pararmos e refletirmos sobre isso, de boa vontade. Todos nós estamos aqui de boa vontade, querendo aprender. Então, esse tipo de condição que a gente dá para que Deus atue sobre nós, para que a espiritualidade atue em nós, são momentos valiosos da nossa encarnação. Tanto que a Joana, no livro Vida Feliz, ela pergunta assim, quanto tempo do seu dia você se dedica à leitura espiritual? A gente cuida do corpo, do cabelo, dos dentes, barba. Barba não muita, né? Mas tem gente, né? Da nossa roupa, da nossa casa. A gente vai cuidando. Mas e da nossa vida espiritual? E se durante esses procedimentos que a gente está falando aqui, de cuidar do corpo, cuidar da casa, o nosso pensamento está voltado para o bem, para o amor, porque todas essas coisas, esses momentos, farão com que nós tenhamos qualidade de vida espiritual. Fala-se tanto em qualidade de vida. Eu fui morar em tal lugar porque lá tem qualidade de vida. Eu estou tendo uma vida dessa maneira porque eu estou tendo qualidade de vida. Eu estou trabalhando perto da minha casa porque eu tenho qualidade de vida. A gente fica falando de qualidade de vida. Mas a qualidade real, com Q maiúsculo, com Jesus, é a qualidade que a gente vive com Jesus em nossos corações. E essa qualidade de vida espiritual, vai fazer com que a reencarnação que a gente está vivendo nesse momento, da nossa vida espiritual, da nossa jornada, da nossa existência, tenha um melhor aproveitamento. Então, não é só a ideia, não é só a nós entendermos e aceitarmos a reencarnação. Muito bem que nós aceitamos, mas que em reencarnados nós tenhamos uma preocupação, ter uma qualidade de vida espiritual, com a caridade, com amor, paciência, estudo, trabalho, coisa do gênero. Alguém quer fazer algum comentário? Não vou ficar falando aqui até amanhã. Alessandra? Bom dia a todos os irmãos. Esse tema todos os temas do Evangelho são muito pertinentes, né? E muito encantadores, porque falam de nós, né? De nós para nós, Jesus sempre nos ensinando.
E isso tudo que você está dizendo, Jober, que já foi dito aqui, na verdade, a gente está exercitando e buscando desenvolver as duas asas, né? Que também foi nos dito por Emmanuel, a asa do conhecimento e a asa do amor. São essas duas asas que vão nos possibilitar voar mais alto, né? E essa vigilância de todos nós conosco mesmo, para esse aprendizado que vai só nos trazer mais responsabilidade, né? A cada passo de tudo que a gente vai adquirindo. Iniciando pela mensagem que foi nos dito pelo nosso irmão Antônio Júlio, em que Paulo diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É bonita essa afirmação de Paulo, né? E ele diz na mensagem, cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Eu achei isso lindo, porque depende de nós, da nossa conscientização, como disse a nossa irmã Denise, do que estamos fazendo da nossa atual reencarnação. Porque é ela que vai refletir no nosso futuro, nas nossas próximas existências, as existências do mesmo espírito, né? Nós vamos reencarnar, ter um corpo novo, mas o espírito é o mesmo. Então haverá o quê? A ressurreição do espírito e nunca do mesmo corpo. E aí ele diz ainda, nessa mensagem, lindo também, que resume todo o estudo de hoje. Mas todos seremos transformados. Ele afirmou, então, querendo ou não, conscientes ou não, por deliberação própria ou não, às vezes por uma ajuda espiritual que nos impulsione para frente em reencarnações às vezes dolorosas, mas todos seremos transformados. É uma afirmação de Paulo, esse apóstolo que caminha lado a lado com Cristo, absorvendo as suas lições de forma tão intrínseca, tão verdadeira. E aí ele nos diz ainda, a morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço. E numa esfera é berço em outra. Quer dizer, aqui é um túmulo, e lá é o ressurgimento do espírito na pátria espiritual. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então, olha só, desde hoje, desde agora, e é o que nós estamos buscando aqui juntos, nos amparando a todos sobre a égide do Cristo, que sempre as suas verdades perduram. Ele fala de forma tão clara, tão objetiva, e às vezes a gente fala, ele está repetindo? Não, ele não está repetindo, é sempre novo, é sempre a verdade ressurgindo para nós, para nos fortalecer na caminhada. E aí a gente vê que Deus é amor e bondade, é misericórdia. E Jesus veio para nos tirar da ignorância de tudo que nós estávamos trazendo de forma tão equivocada, fazendo uma miscelânea em todo o conhecimento que estava chegando até nós. E Jesus disse para nós, essa passagem, por exemplo, da transfiguração no Monte Tabor, foi toda, vamos dizer, a luz chegando aos conhecimentos, onde os apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, os irmãos Tiago e João, estavam juntos e puderam presenciar toda aquela beleza e grandiosidade, vendo Moisés, né, e Elias em espírito, mostrando que a vida continua. Da onde eles surgiram? Onde eles estavam? Porque João Batista veio? Era a reencarnação. E Jesus deixa isso claro quando ele diz, até mesmo antes de ser crucificado, ele nos revela isso tudo porque ele precisava nos deixar claro antes de ir ao Pai, retornar, ele precisava deixar claro para nós esse princípio fundamental da doutrina dos espíritos, que é a reencarnação. Né? Reencarnamos para nos aprimorar, para ver a perfeição, buscando a perfeição moral e espiritual, o nosso progresso moral. É daí que vem a reencarnação. Por que reencarnamos? Para sofrer? Não, nós reencarnamos buscando a luz, buscando refazer, buscando o progresso moral. Né? Tanto é que André Ruriz, no livro Relembrando a Verdade, ele faz os apontamentos interessantes. Por quê?
como que nós vamos entender que um espírito tem uma orientação espiritual maior, outro ainda está tão apegado a certas paixões, a certos comportamentos que não são admitidos moralmente, porque uns se beneficiam tanto, acham a felicidade em estar no estudo, em ler uma boa leitura, em ir para, vamos dizer, junto da natureza, para absorver as energias que vêm dela, dando valor a pequenas e grandiosas coisas, a um relacionamento saudável, a buscar o respeito, a entender os seus direitos e os seus deveres, a cultivar o amor, a buscar a caridade, a buscar a se vigiar, a combater o seu próprio orgulho, a sua vaidade, porque se brincarmos, nós somos muito orgulhosos e muito vaidosos ainda, né? Buscando esse aprimoramento. E por que outros ainda se comprazem, por exemplo, num domingo desse, já estão lá no barzinho, se beneficiando com a roda de amigos, bebendo, falando assuntos, às vezes, sem nenhum proveito próprio e conjunto? Porque os valores são tão diferentes quando, às vezes, as pessoas buscam festas em que se comprometem espiritualmente de forma que ele mesmo não tem consciência desse comprometimento, que vai além de uma reencarnação, vai se comprometer por muitas reencarnações, às vezes trazendo dificuldades para si próprio e para os que estão ao seu redor, né? Causando prejuízos morais e sociais. Então, por que esse desnível, né? Por que existem entre nós, em que nós estamos nesse mundo de provas e expiações, então a luta do bem e do mal é notória, os valores são muito díspares, e por que nós temos essas disparidades na convivência nossa, né? Porque uns lutam para melhorar e outros ainda estão estacionados, acham que estão ótimos, que está muito bom onde estão, porque não enxergam mesmo, não vislumbram a necessidade de um passo adiante. Não que sejamos melhores, ninguém é melhor que ninguém, porque Paulo diz, todos serão transformados. A questão é que o tempo em que essa transformação se dará depende unicamente do Espírito, de cada um de nós acordarmos para essa necessidade. É a iniciativa própria, é a vontade. E por que há isso? Então, se nós não entendemos a reencarnação, nós vamos estar lidando com um pai injusto. E Deus não é esse pai. Deus é misericórdia, amor e bondade. Então, só a reencarnação é que vai nos esclarecer o caminhar de cada um de nós. O porquê de uns estarem tão atrasados ainda, se permitindo muitas atitudes, muitos comportamentos que nós, às vezes, não achamos mais coerente com o nosso atual momento espiritual. Nós nos cobramos, meu Deus, eu não posso agir assim, eu não posso pensar assim, eu não posso fazer isso. Esse eu não posso, o que é? Quando somos criados simples e ignorantes, nós vamos cedendo o instinto à consciência. Nós vamos deixando o instinto para adquirir consciência. E quando adquirimos consciência, adquirimos o quê? Responsabilidade. E quando adquirimos a responsabilidade, exercitamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? Fazer tudo o que queremos? Não. Fazer o que é preciso que se faça. E nós temos esse crivo na nossa consciência, porque somos o quê? Filiação divina. Ela está, todos os preceitos, os conceitos, as leis divinas estão em nós. Então, quando a gente fecha os olhos carnais e para um pouquinho nas nossas dificuldades, nos nossos momentos decisórios, importantíssimo, aquele divisor de águas para nós, quando a gente se vê no meio de uma grande dificuldade e dizemos para nós mesmos, meu Deus, o que eu faço? Como ajo? Se você fechar os seus olhos e dirigir uma prece simples, Jesus, ajuda-me. E você olha para dentro de você e você tem a resposta. Vem nitidamente, isso não te compete fazer, isso é preciso que se faça. Às vezes é uma atitude que vai nos causar dor, é uma atitude que vai nos exigir muita determinação, mas a gente sabe que é o caminho certo. Então, olha o que André Ruiz diz no livro Relembrando a Verdade. Se não vivermos muitas vezes
se não tivermos muitas existências, Deus não pode existir, já que não foi justo nem misericordioso, já que não há explicações coerentes para explicar as discrepâncias sociais e intelectuais, nem lógica na morte prematura de crianças, no sofrimento de inocentes, na injustiça da vida. Como é que você vai explicar? Nós já vimos muito isso, nós mesmos já questionamos. Nossa, parece que o nosso irmão tem tantas facilidades, parece que ele vive num mundo tão bonito, por que eu sofro tanto? E nós esquecemos de uma palavrinha pequena, mérito. Ele já galgou alguns degraus na sua evolução. E hoje ele não precisa passar por situações que nós ainda necessitamos, que é vital para nós. Então, não há necessidade de se invejar o caminho do outro, mas há necessidade de conquistá-lo por esforço próprio. Oh, meu Deus, eu não quero sofrer tanto, então como eu ajo? E no Livro dos Espíritos, na questão 171, olha que lindo. Ela é muito grande a questão, mas no segundo parágrafo está assim: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. É na vida corpórea. Na vida espiritual progredimos, na parte espiritual, mas muito, vamos dizer, na experiência corpórea o progresso é mais evidente. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, nós vamos reencarnando para nos aprimorarmos. E é interessante porque Emmanuel nos fala, eu achei isso tão bonito, esse exemplo, ele falou assim, nós vamos por um caminho, e nesse caminho nós vamos jogando cacos de vidro, espinhos, pregos, madeira velha, nós vamos depositando irresponsavelmente, quando não temos consciência, né? E vamos depositando, olha como é bonito esse conhecimento da reencarnação, olha o que nos traz. Nós vamos jogando pelo caminho, nós vamos andando, jogando e vamos, porque só vemos à frente e não nos importamos com quem vem atrás. Aí, quando a gente chega no final do caminho, ele não tem saída. E nós temos que voltar. E quando nós voltamos, somos nós que vamos caminhar por esses espinhos, pedras, pregos, cacos de vidro, madeiras velhas, e vamos sangrando os nossos pés, e vamos chorar, e vamos entristecer, vamos achar que não merecemos. Mas o que acontece? Fomos nós que deixamos esse lixo para nós mesmos. Então, quanto mais consciência nós tivermos, nós não vamos fazer isso no nosso caminho. Quando nós conhecemos a verdade que nos liberta e nos cria responsabilidade espiritual, o que nós vamos fazer? Meu Deus, o que eu jogar no meu caminho sou eu mesma que vou colher. Se eu não quero chorar, se as lágrimas que me descem hoje me ferem tanto, e eu não quero chorar na próxima reencarnação, ou amanhã, na segunda-feira. Então, hoje, agora, é um momento importantíssimo, o presente. O presente é um presente, né? Então, é hoje que eu vou fazer escolhas boas para mim e para quem estiver do meu lado e para quem chegar ao meu coração. Eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque em dar o melhor, eu estou colhendo o melhor. Eu estou criando a palavrinha mérito. Eu estou desenhando o meu amanhã. Então, como é lindo isso tudo. E no livro, Depois da Morte, de Leon Denis, ele fala muito dessa situação de que, eu estou vendo você, Joubert, com o livro, que sintonia bonita, né? Ele fala muito sobre essa situação de como é importante a reencarnação e como que ela revela o nível espiritual de cada um e as necessidades próprias. É aquilo que nós falamos no início, onde está a nossa felicidade? Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Aonde você está depositando a sua felicidade? É no dinheiro, é na bebida, é na festa? E ele mesmo pede, afaste
das comemorações vis, dos momentos transitórios, das alegrias fugazes, daqueles momentos que você sabe que são passageiros, aí você sai de lá oco, você foi buscar alegria, felicidade, mas você sai de lá oco, você fala, meu Deus, eu fui buscar alegria, mas onde está essa alegria? Eu estou triste, eu estou angustiado, porque naturalmente você vem também com companhias espirituais que comprazem com aquelas alegrias fugazes. E aí você fala, meu Deus, a felicidade não está aí. Então, é aquilo, onde está a sua felicidade, né? E por que isso, né? Então, ele fala muito da gente afastar disso. Por quê? Porque a reencarnação tem que ser aproveitável. Ela tem que ser para que possamos adquirir valores, porque a felicidade, ele fala, afasta de tudo isso, das agitações da multidão, das discussões estéreis, da rivalidade, da cobiça, da inveja, e saiba que a sabedoria e o contentamento está no trabalho, na prática da caridade, na meditação, no estudo concentrado, frente à sua própria consciência. Então, ele fala para que nós nos conscientizemos desses talentos, desse conhecimento que nós precisamos adquirir, né? E para que sejamos luz aonde estivermos, mesmo que a gente não possa ser uma luz muito ofuscante, igual Chico Xavier, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, né? Que sejamos um palitinho de fósforo, mas sejamos luz em vez de treva. Isso é opção nossa, né? Então, a gente vê que nessas existências, uns lutam com coragem e outros paralisam nas suas paixões inferiores, né? Então, a gente vê, às vezes, que a pessoa, como Leon Denis diz, ela aceita, às vezes, uma reencarnação dolorosa, às vezes vindo em corpos disformes, porque é nessa experiência ele já vislumbra outras existências muito mais felizes a ela própria. E aí a gente vê isso o quê? A gente, ao reencarnar, esquece dos compromissos e do que nós aceitamos para crescer, porque pedimos, às vezes, até chorando. Jesus, me conceda esse corpo, com esse defeito, mas eu preciso crescer, eu preciso dele. E a gente chega aqui e a gente vê, às vezes, almas corajosas. A gente vê, por exemplo, uma professora sem braço, dando aula, escrevendo com o pé. A gente vê isso em todos os setores, a artista que não tem mãos, mas desenha com o pé. E ela está feliz. A gente vê pessoas que não têm condições nenhuma de andar e ganham medalhas nas suas Olimpíadas Paranormais. E você vê o rosto estampado, e ele nada, ele corre, ele joga, todos os tipos de... Olha, gente, enquanto ele podia estar chorando em casa, ele se lança para a vida e mostra que é capaz. Esse espírito está se vencendo, ele não está vencendo ninguém, está se vencendo, enquanto outros ficam tristes, acabrunhados e se sentem os piores na existência, desamparados do Pai, e não estão. Então, tudo isso que nós estamos dizendo é lição para nós, né? E em João, no seu capítulo 5, de 19 a 47, tem mensagens lindas lá, em que Jesus está conversando, depois, se vocês quiserem ler, porque é muito longo. Mas ele diz assim, Jesus, como o Pai ressuscitou os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer. E em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a juízo, mas passou da morte à vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu acho que essa mensagem do Cristo é dizer, estaremos sempre vivos, somos espíritos imortais, participando e tendo a chance em várias existências para progredir sempre. Muito obrigada. Gratidão, Alessandra. Obrigada. Tocou em pontos aí bem importantes. Quando você falou também da filiação divina, quando você falou da consciência e responsabilidade. Mas
eu também havia me preparado para o estudo e eu também li esse livro, e, coincidentemente, eu estava na questão 172, 173 do Livro dos Espíritos, e você foi na 171. Então, a gente está ali nessa sintonia aí, graças a Deus. Oi, Jobert, o que eu acho bonito é, quanto mais a gente estuda, e nós todos aqui nesse grupo, como que é bonito, né, a assistência espiritual nos fazendo ver as questões que são importantes, né? Isso é maravilhoso, é gratidão a Jesus. Gratidão. E você falou sobre justiça. Por quê? O que acontece? A gente está tendo hoje, nesses estudos agora, de reencarnação, do capítulo 4, nascer de novo, a oportunidade de se debruçar mais sobre esse assunto. Então, existe uma perguntinha de Kardec, seguindo a pergunta que você leu, vou compartilhar aqui para todos também lerem. Vejam como Kardec é muito inteligente, que as perguntas de Kardec mostram o tipo de espírito que ele é. Vejam vocês essa aqui. Aí a pergunta 175, que continua o que você tinha lido na 171. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão. No caso aqui, o espírito já evoluiu, né? E ele voltaria para a Terra. Caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Quer dizer, a gente vai estar numa situação, a gente vai estar evoluído, não precisaremos mais reencarnar no planeta, mesmo o planeta sendo promovido, mas a gente não precisará voltar, só por missão. E aí a letra A, que é muito interessante, muita gente faz essa pergunta. Não seria mais feliz, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Quer dizer, para que reencarnar? Ora, trabalho que dá, meu Deus, não, não. Estacionar-se ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então, Kardec já resolveu lá atrás uma questão que algumas pessoas argumentam ainda, desconhecem essa questão do Livro dos Espíritos. É mais fácil nem ter reencarnação, se a gente fosse espírito. Sim. Aí eu vou dizer que o desejável era que nós não reencarnássemos, era que a gente ficasse no plano espiritual evoluindo, 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 evoluindo. A gente vai chegar nesse ponto, mas a demora, o adiamento, as reiteradas reencarnações são porque nós não queremos aprender a lição. E a gente estudou isso aqui na quarta-feira, falando do Mancebo Rico, né? Jesus convida ele para ir ter com ele agora, hoje. Ele fala, não, um momento, aguarde, preciso resolver outras questões. E aí acontece o que aconteceu com ele, porque Jesus já estava antevendo o que aconteceria com ele. Então, como você bem falou aí também, Alessandro, as pessoas, nós gostamos de criar prioridades que não sejam a do Cristo. A gente precisa mudar essa lógica e aceitar. Denise quer falar. Meu irmão, a reencarnação, agora pegando esse ganchinho que você falou, né? Seria uma oportunidade, né, essa reencarnação de um trabalho. É um trabalho para nós nos edificarmos. É um trabalho, é uma missão, né? Nós temos que encarar isso como uma missão. Então, eu tenho que me preparar aqui para a próxima missão, porque ela é irrevogável, ela vai existir. Independente se você quer ou quer não, ela vai existir. A gente só não sai do tempo. Aí, como a nossa irmã Alessandra falou, né? Aí você pode demorar muito a outra reencarnação, e nós já temos os nossos problemas, né, da antecedente, da anterior, e que nessa agora que nós estamos vivendo,
Não vamos encher mais o caminhão com bagagem, não. Nós já temos a bagagem. A mala já está pronta. Então, e nós temos que ter esse cuidado para não colocar mais coisas ainda dentro da mala, né? Além de não resolver o passado, ainda está prejudicando mais ainda, nos comprometendo. Aí entra aquela história que a gente estava comentando outro dia, né? Acho que foi no estudo de Amélia, da prisão perpétua. Que a prisão perpétua acaba sendo até uma forma de você proteger a pessoa, para que ela não se comprometa mais. E quanto mais solto você tiver, como você não falou, o rebelde, né? Você quer ir para as festas, você quer ir para lugar que não edifica em nada, você sai dali pior, nossa, você está se comprometendo mais ainda. E o evangelho, nós temos que lembrar todos os dias, ir de pregar o evangelho. O evangelho já foi pregado por Paulo, por todos que, né, já prepararam o campo para a gente. E, embora existam pessoas ainda que ainda não conheçam essa maravilha de evangelho, nós vamos colocar que a maioria conhece sim, só não quer segui-lo. É diferente. Então, que nós não possamos não nos comprometer mais, porque a dívida já é grande. Né? Espero ter colaborado aí, meus irmãos. Muito bom, Denise, muito bom. A nossa. Você tocou em assuntos aí importantes. Luciane, já vou te dar a palavra, querida. Você tocou em pontos importantes aí, porque assim, a gente está aqui para uma missão. Não é que nós sejamos espíritos missionários. Todo mundo aqui tem uma missão. Até mesmo tudo que está na Terra tem uma função, tem uma missão, né? E aí a nossa missão é simplesmente fazer a vontade do Pai, seguir os ensinamentos de Jesus e não se comprometer mais, tanto mais, né? E você tocou num ponto legal que os espíritos superiores que já passaram pela Terra deixaram ensinamentos que a gente só precisa absorver e fazer. Praticamente o serviço está pronto, né? E Jesus fala isso. O meu boda está inteiramente pronta. Ele chama para a boda, ele chama a gente para a festa, para o casamento. Casamento de quem? Do Cristo, que é o noivo, com a humanidade, que é a noiva. Nessa figura de linguagem que o Cristo fala lá no Evangelho. Mas a gente não ainda está sendo a noiva e vai para estar em condições de aceitar esse noivo. Precisa ter essa noiva, precisamos nos entregar, né? Nos colocar à disposição. E esse momento aqui que a gente está vivendo agora, hoje, dia 12 de março de 2023, 10 horas da manhã, é um momento da nossa que a gente está aqui parando para refletir, né? A Luciane vai falar, depois a Ellen, tá bom? Luciane, pode falar, querida. Então, eu fico até com vergonha de falar, porque vocês são tão esclarecidos, tão articulados, e eu estou aprendendo tanto ainda, mas vamos lá. Aprendiz. Tudo aquilo que está sendo dito, a gente olha assim de fora e parece que é um processo que é muito difícil, que a gente vai precisar levar umas 200 encarnações para aprender, para fazer, mas isso pode ser tão simples também. Isso pode ser tão simples. Eu acho que cada um, esse aprendizado, nessa evolução, cada um tem na sua vida a medida que precisa para o que precisa aprender. E é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, é no nosso trabalho de formiguinha que a gente vai evoluindo. E quem sabe talvez a gente nem precise mais voltar para cá, que é um planeta com uma energia tão densa como é o planeta Terra. Eu acho que as coisas começam a mudar para a gente na nossa evolução e se acelerar a partir do momento que a gente se posiciona e fala: Deus, eu não aguento mais ficar vivendo essa mesma situação, eu não aguento mais ficar nesse planeta aqui. Será que você pode me ajudar? Me dar uma direção?
colocar pessoas na minha vida para me ajudar, para eu conseguir sair disso. E é incrível como rapidamente, no dia seguinte, as pessoas que você precisava de ajuda começam a aparecer, as palavras que você precisava ouvir, alguém começa a falar. É um processo simples, é simples, parece que é de uma complexidade, mas é simples, é só a gente se posicionar e pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para Jesus. A partir do momento que a gente se coloca num lugar de querer evoluir, de querer melhorar, eu acho que quem nos protege, quem nos guarda, quem nos guia, eu acho que faz até uma festa, né? E rapidamente se posiciona para nos ajudar e as coisas vão acontecendo de forma rápida, não precisa ser tão lento, não. Eu sei que cada um tem o seu tempo, mas a partir do momento que a gente se posiciona, que a gente levanta a mãozinha e fala, alguém me ajuda? A ajuda começa a vir, mas também a gente precisa falar, a gente precisa levantar a mão, a gente precisa se posicionar. Era isso que eu queria falar. Para quem disse que não sabia nada, deu uma aula aqui Ô, de vida, né? Jobert, ô, Jobert, Ah, é tá. aquela coisa da iniciativa, né? A gente tem que querer. E aí, por É, vários meios, vem a resposta para a gente. A gente abre o livro, tem uma mensagem que nos direciona, tem uma pessoa que chega perto de nós e fala a palavra que a gente queria ouvir. É impressionante, Luciane, parabéns. É exatamente. simples. Por favor, já vou te dar a palavra, Ellen. Se manifestem aqui, fiquem tranquilos. Aqui, todos nós somos aprendizes. E cada um fala uma coisa, é um mosaico que a gente vai montando, né? Um Lego, com aquela cabeça. A gente vai montando aqui, a gente vai construindo. O que a Luciane falou é o pedir e obtereis, porque você pede uma coisa, você levanta a mão, como a hemorroíça, lembra? Ela estava com fluxo de sangue. Ela pediu, Jesus passou por ela e o fluxo de sangue foi interrompido. Aquilo estava acontecendo com ela há décadas. Isso é muito importante, a simplicidade que você falou, Luciane, também, e cada um de nós tem uma ferramenta. E não existe e você falou uma outra coisa também muito importante, que é a questão da dinâmica. Cada um tem uma dinâmica. E o pai, que sabe tudo, nos provê tudo, ele vai dar as ferramentas de acordo com a nossa necessidade, nessa dinâmica. Porque o caminho que é para mim é diferente do que é para você, do que é para a Érica, do que é para a Letícia, para a Ellen, para a Denise, para a Indaiá, Rosângela, Isabela, para o Antônio. Cada um tem uma forma de, 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 de caminhar, é uma dinâmica, não é uma receita única para cada um. E o pai sabe de tudo isso e ele dá as condições, bota uma família diferente, num país diferente, numa condição social diferente, com uma saúde tal. Tanto é que dos 12 apóstolos, Amélia Rodrigues, que João Batista foi o único que não passou por nenhum tipo de holocausto, isto é, João Batista não, desculpa, João Evangelista foi o único apóstolo que não sofreu nenhum holocausto, que não sofreu, que não teve um sofrimento ali, porque ele tinha o amor, ele já não precisava passar por aquilo. Veja vocês, a gente está lidando ali com Lucas, que veio depois, né? Dos 12, o Lucas veio depois, o Lucas não é dos 12 apóstolos. A gente está lidando com o próprio Paulo, que veio depois. A gente lidar com os espíritos que vieram depois. Mas dos 12, João Evangelista, o discípulo que mais amou, né? O nome já diz, que mais amou, é porque ele não precisava passar pelas mesmas coisas. Então, isso que a Lu colocou aí, da dinâmica, é realmente cada um tem uma dinâmica de vida, né? A Isabela está colocando aqui, a Ellen está falando, estou amando o estudo, minha internet não está legal, mas estou seguindo. E a Érica está com orgulho da Lu, e a Isabela colocou aqui, é simples, mas não é fácil, porque precisamos lutar
nossas vontades. É isso mesmo. Mas é simples, mas não é fácil. Fala, a Denise, você fala, mas depois a Érica falar, Eu vou tá? falar rapidinho aqui, e eu vou validar o que a Lu falou. Eu pedi no grupo, não foi no último estudo, que foi de Amélia, a Alessandra tinha até entrado depois, que a Lucife fizesse uma oração, que eu estava precisando, naquele dia eu estava passando mal, eu necessitava de um exame. Quem conhece São Pedro da Aldeia sabe que o exame aqui demora muito. Eu saí na terça-feira bem caída, eu falei, nossa, o médico falou, olha, vai demorar muito esse exame, tenta fazer particular. Eu pedi a oração na quarta, quando foi na quinta-feira, na parte da tarde, já terminando, eu recebo a ligação que o meu exame vai ser amanhã. Que Então, eu beleza, tinha que hein? compartilhar isso com vocês, até para validar o que a Luz está falando aí, né? Da prece, olha a importância de pedir, se pedir. Peço a vocês também que continuem em radiação por mim amanhã, porque eu tenho crise de ansiedade, e eu estou pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer esse exame amanhã? Não estou preocupada com o resultado, não, por incrível que pareça. Porque eu aprendi, né, nesses estudos que a gente faz aqui, que independente do resultado, eu tenho que aceitar. Eu tenho que fazer um tratamento. Mas a minha ansiedade é por fazer mesmo, eu tenho crise de ansiedade. Então, já estou trabalhando isso já desde quinta-feira, quando eu soube, eu falei, agradeci e eu ia comentar isso hoje no grupo. Mas o estudo veio se desenvolvendo agora que a Luciane falou, né? E é bom mostrar para os irmãos que nós estamos juntos todos, né, em oração, que quem precisar aqui, que peça prece, que a gente sempre esteja essa, como a Alessandra falou, né? A gente esteja integrado um com o outro espiritualmente, porque isso é muito importante. Tá bom, meus irmãos? Gratidão a todos aí. Gratidão. Denise participou do estudo nosso de quarta-feira, da Amélia Rodrigues. Quem ainda não conhece o estudo pode participar, pode falar comigo no WhatsApp, que tem que, enfim, tem um grupo nosso, e o estudo é aberto, é liberado para quem quiser, e aí a Denise participou passando mal, né? Nem abriu a câmera. Ela estava lá, mas ela estava lá firme. Então, é muito importante o esforço. Está vendo aí, Lu? As suas palavras, como é que estão reverberando? Está vendo aí, Ah, Lu? feliz. A Ellen quer falar. Fique à vontade, irmã. Oi, gente, bom dia. Eu tô com a câmera fechada porque a minha internet está ruim. Se cair, desculpe, mas estou aqui firme. Escutei as palavras da Lu, muito sábias palavras, e eu gostei muito do que a Alessandra também havia falado do caminho, né? Se a gente for parar para pensar, é realmente assim. A gente, no decorrer de nossa vida, nós vamos depositando coisas, né, que essas coisas são a gente mesmo, né? No final, a conta vai fechar são as nossas escolhas. Então, eu achei muito lindo essa questão do caminho, né? Realmente é assim que acontece, é assim que funciona. E se você for parar para pensar também, o nosso posicionamento como mãe, a maternidade é também uma escola, né? É uma escola de aprendizado, e a gente vai ali amar aquele ser é, é um amor incondicional que você vai depositar ali para um ser que você não sabe o que aconteceu em outra vida, e ali está a sua chance de você aprimorar tudo, né, o que você deixou de fazer na sua vida passada. Então, queria só fazer esse fechamento aí. Eu espero que vocês tenham me escutado, né? E eu estou adorando a aula. Hoje eu não pude ir para o estudo presencial exatamente para cuidar da minha filha, que não tinha ninguém para ficar com ela, mas cada vez que eu participo, cada estudo que eu participo é um grande aprendizado. Obrigada. Poxa, que depoimento bacana. Agradecemos demais aí o que você está falando, e sempre que você quiser, seja bem-vinda. Venha sempre, o estudo online também, o presencial, enfim. E o que você falou, sem querer, você falou duas palavras, praticamente é um trocadilho. Primeiro você falou das escolhas, né, das escolhas que a gente faz, e isso faz toda a diferença. Depois você falou que aqui é uma escola, é escolhas e escolas, porque é bem interessante.
você falou. Por quê? Dependendo das escolhas que a gente faz, a gente vai ter a qualidade, né? Aí o que a Alessandra falou também do mérito, aí o que a Lu também falou da dinâmica, como a gente vai viver, né? Como a gente vai viver, porque sempre vai voltar para esse ponto, Ellen, sempre, 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 as nossas escolhas, sempre. E o que você falou aí foi, assim, um ponto importante. Sempre, porque é o que eu escolho, é o que vai depender, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí vem a frase de Paulo, né? Sempre Paulo, lembrando, né? Posso fazer Exato. livre-arbítrio, aí está tudo à vontade, mas a gente não é punido por Deus, ele não pune, não é punido por Jesus. A gente sofre a consequência de uma causa que a gente fez. Então, é causa e efeito. Então, a gente sofre o efeito de uma causa que a gente fez, uma coisa que a gente fez, que é a causa. Então, hoje, tudo que está na nossa vida hoje, seja a parte de saúde, financeira, social, familiar, tudo, 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 é resultado de uma escolha que a gente fez lá atrás. E também as bênçãos que a gente tem, a doutrina espírita, os nossos amigos, nossos amores, a nossa, a nossa vida, algumas facilidades que a gente tem, né, são também escolhas, e aí a Alessandra lembrou da questão do mérito, né, que a gente tem. Por quê? Se a gente não entender tanto que João Evangelista não precisou passar o Holocausto, porque ele, em outras encarnações, ele fez escolhas que quando ele esteve com Jesus, ali, com os 2 apóstolos, ele não precisou passar por isso. Então, tudo são escolhas. E João Batista, já que a gente está falando dele, lá como Elias, ele fez uma escolha muito dura. O que ele fez? Naquela situação de querer provar a existência de Deus, dentro daquela lógica, daquela época, daquele conceito de sociedade, ele, como profeta, fez uma, entre aspas, aposta, né? Poderia chamar assim, de que o Deus dele era o Deus que existia e não o Baal, né? Era o Deus que eles estavam ali, era o Deus que estavam ali, que era um dos deuses que eles estavam ali querendo que tivesse uma relevância. E como ele consegue provar que o Deus dele, que é o Deus único, é o Deus que Moisés trouxe, Deus único, ele era o Deus realmente, ele mandou cortar a cabeça da tribo toda. Foi muita gente. E qual não foi a surpresa que ele, como João Batista, aconteceu o que com ele? Numa fatídica dança, numa fatídica situação lá, né, com Salomé, com a filha dela dançando lá, tal, e ele passa por situações, ele volta como um cobrador ali, querendo justiça, querendo cobrar dos mandatários da época um comportamento que eles estavam totalmente equivocados. E aí o que acontece? Ele é trazido de volta, a lei é colocada, a escolha, a lei é colocada de novo. Então, ele é decapitado. Olha que coisa, que coisa. E ele, segundo Amélia, nos relatos dela, através da psicografia de Divaldo,
ele aceita aquilo, como a tribo aceitou. Então, não é uma questão... E existem alguns estudos que apontam que se ele usasse aquela encarnação para o amor e a misericórdia e não para a justiça, para a cobrança, ele não precisaria passar por aquela situação. Mas ele optou, olha a escolha aí, Ellen, olha a escolha. Ele escolheu aquilo. E nós, o que nós estamos escolhendo hoje? 12 de março de 2023, século XXI, 10h22 da manhã. Quais as escolhas que a gente está fazendo na nossa mente? Não perdoar, continuar com aquele vício, voltar a brigar com aquela pessoa, não fazer aquele trabalho que a gente sabe que tem que fazer, não aceitar a situação que a gente está passando, não refazer, não pedir perdão para aquela pessoa que a gente errou, mesmo que ela tenha errado. Quais as escolhas que a gente está fazendo? Isso é muito importante e vai pautar a nossa próxima reencarnação ou mesmo essa. A Isabela escreveu aqui: ninguém precisa conhecer e acreditar na reencarnação para que ela aconteça e para que possa evoluir, mas que tenha o conhecimento dela, tenha a oportunidade de se desenvolver com maior rapidez. Exatamente. Porque não precisa conhecer a reencarnação nem aceitar. A pessoa não é espírita, ela desconhece, ela não quer, ela não entendeu esse processo. Mas ela tem uma vida, ela faz escolhas que permitem ter uma vida melhor, consegue evoluir. Então, a doutrina espírita ela dá a explicação, mas as escolhas quem faz somos nós. Bem, 10h24, já passamos do nosso horário. Agradecemos muito, muito, muito a participação de todos, a vibração, o carinho que a gente está assistindo aqui, a nossa oportunidade, a nossa escolha de estar aqui estudando, né? E vamos pedir à nossa irmã Alessandra para fazer a prece final, lembrando que semana que vem estaremos aqui e lembrando que fazer uma propaganda aqui que quarta-feira, 20h, estamos estudando a série evangélica da Amélia Rodrigues e quinta-feira estamos estudando a série psicológica da Joana de Ângeles. Então, são assim momentos de muitas bênçãos em nossas vidas. Quem participa sabe. Denise, uma boa semana para todos. Gratidão. Obrigado. Isabela, muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos fazer agora a nossa prece com a Alessandra e até domingo que vem. Cristo de Deus, nosso mestre, nosso amigo, nosso médico, nosso advogado sublime maior. A nossa prece já foi feita nesse estudo de hoje, em que as nossas almas enriqueceram dos vossos ensinos, da verdade que o Senhor nos trouxe em nome do Pai. Só amor e bondade, dando-nos a chance de recomeçar, a chance de refazer, a chance de reiniciar para progredir, para acertar. Agradecemos por tudo, Jesus, por tanto e por todos, e vos pedimos que visite os nossos corações e ajuda-nos nas nossas dificuldades, porque ainda somos pequenos, mas buscamos a luz. Queremos a vossa companhia e dos espíritos amigos. Pedimos-vos por todos que não puderam estar aqui e pelos nossos irmãos desencarnados que vos buscam com a mesma avidez que nós. Agradecemos, agradecemos e agradecemos. E vos pedimos que abençoe o nosso domingo,
a nossa semana enriquecida de oportunidades e que possamos aproveitá-las para o nosso próprio bem e de todos que caminham conosco. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Um bom Obrigado. domingo. Até 19, ou quarta e quinta, se puderem. Fiquem com Deus, muita paz. Obrigado pela participação. Denise, sucesso no seu resultado aí, do seu exame, tá bom? Fiquem com Deus. Um bom Bom domingo, domingo. boa semana. Obrigada. Bom domingo. Tchau. Tchau. Paz. Um bom domingo a todos.